Ok? Olá, muito bem. Boa tarde a todos, na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, hoje dia 1 de maio de 2022, domingo, dia 1 de maio de 2022. Estou aqui mais uma vez, aproveitando esse ensejo, gravar mais um vídeo para esse canal, Som de Muitas Águas. É um vídeo aleatório. Esse vídeo de hoje não faz parte da série Doutrina Apostólica e o Apocalipse de Jesus Cristo. Vou gravar um vídeo, meus amados irmãos, falar de um assunto um tanto quanto complicado, que eu não gostaria de estar a falar, mas devo fazer isso, no nome de Jesus Cristo. Amém? Desde já, eu me apresento a todos vocês que não me conhecem. Eu sou José Modesto, vosso irmão em Cristo Jesus, e esse é o canal Som de Muitas Águas. Amém? Querendo você, pode se inscrever no canal, também ativando o sino e deixando o seu joinha, marcando aí o seu like, para que esse canal cresça na presença de Deus. Amém? Graças a Deus. Estou cá em Juazeiro, Bahia, estou trabalhando, mas Deus sempre está conosco. Amém? A terra está aí. Os homens, as almas estão aí sobre a terra. Necessariamente devemos pregar o Evangelho de Cristo para que todas as almas cheguem até os pés de Jesus, porque o fim está próximo. Não adianta nós pensarmos diferente. Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Amém? Desde já eu quero pedir a você que apanhe a sua Bíblia. Vamos ler um versículo na palavra do Senhor. Se encontra no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, para a glória de Deus. Vamos ler e entrar no assunto desta tarde. Amém? Já está com a Bíblia? Graças a Deus. Então vamos lá. Está aqui na minha mão a Bíblia Sagrada. Vamos ler o versículo 3 para ver o que está escrito aqui, no nome de Jesus. Está escrito assim, 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Mas temo, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja alguns da mesma sorte corrompido vossos entendimento e a separar da simplicidade da pureza que há em Cristo Jesus. Amém? Aqui está. Paulo, amados irmãos, escreveu esta segunda carta aos Coríntios, a igreja que ele próprio fundou, que ele iniciou a evangelizar naquela cidade. Mas com o passar dos dias, quando se trata da segunda carta, isso mostra que Paulo já vinha há algum tempo ensinando aqueles crentes, doutrinando a respeito do reino dos céus. Já aí na segunda carta, esse versículo aponta que Paulo temia que a serpente, nosso inimigo, Satanás, iria enganar alguns crentes ali naquela igreja. E ele já tomou a dianteira, já preparado, avisado pelo Espírito Santo, já escreveu a carta e esse texto para que aqueles irmãos da época ficassem vigilantes para não ser enganado, que não fosse enganado por o adversário, Satanás, a antiga serpente. Então, o que tem a ver essa passagem para nós hoje? Tem a ver muito, meus irmãos. Estamos nos dias difíceis, estamos caminhando para o fim dos tempos, estamos já às portas do arrebatamento da igreja. Então o adversário, o nosso inimigo, ele está trabalhando de todas as formas, com toda a sua astúcia, dando as suas últimas cartadas para enganar os crentes na face da terra. O que eu estou a falar é o seguinte, eu iniciei o Evangelho no ano de 89, iniciei na Igreja Universal do Reino de Deus, glória a Jesus por isto, mas pelo fato de eu ter uma enfermidade, eu passei um período de 5 anos na Igreja Universal, sendo obreiro, pregador, abri a igreja, fiz alguns trabalhos evangelísticos ali naquela igreja, mas pelo fato de eu ter uma enfermidade e eu não pude ser curado lá, talvez tenha faltado fé, a minha fraca pessoa. Eu não vou entrar em mérito aqui, não costumo falar mal de igreja, nem muito menos dos irmãos. Eu posso falar e refutar algumas atitudes de
de alguns pastores, seja bispo, seja destro daquela igreja, não importa. Se alguém não vigiou, cometeu equívoco, levou o povo a sofrer, então certamente essa pessoa deve ser avisada, refutada e também até criticada porque cometeu equívoco. Mas os irmãos, a igreja, o corpo de Cristo, não vou criticar. Eu não posso criticar um crente de qualquer igreja porque ele não age de acordo com a palavra de Deus. Se ele não age, os crentes em si, é porque não foi ensinado. Não podemos criticar o aluno que foi mal ensinado pelo seu professor. Se o professor é um bom professor e o aluno não quis aprender, aí é outro caso, à parte. Mas uma igreja, um corpo de uma congregação que anda na mesma direção, isso quer dizer que eles estão andando naquela mesma direção porque o pastor a ensinou daquela forma. Então, se os irmãos das igrejas consideradas mundanas não andam em santificação, culpado é o seu pastor. E isso vai custar caro para muitos. Amém? Então, o que aconteceu, meus irmãos, é que eu tinha uma enfermidade e fui curado na igreja Deus é Amor. Depois de 5 anos, eu lá no Universal, passei a frequentar a igreja Deus é Amor. Jesus me curou da enfermidade, a qual eu tinha, já convivia com ela há uns 10 anos. Fui curado instantâneo. Amém? Glória a Deus, Deus é poderoso. E por gratidão a Deus, eu fiquei a congregar na Deus é Amor. Amém? Não tenho nada contra os irmãos da Universal, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Foi uma porta que Deus ali me mostrou para iniciar o Evangelho, mas, como diz o popular, o destino me trouxe à Igreja Deus é Amor. E eu fui abençoado na Igreja Deus é Amor, graças a Deus. Fui curado daquela enfermidade que há 10 anos me atormentava, estava se agravando muito. Segundo a medicina, era crônica, não tinha cura, mas Jesus me curou. Por gratidão, eu permaneci na Igreja Deus é Amor. Então, o que leva hoje, o que está trazendo eu aqui diante da câmera do meu celular, gravar esse vídeo para este canal. Exatamente o que está acontecendo na Igreja Deus é Amor. Sabemos, todos nós que somos membros da Deus é Amor, até mesmo os outros irmãos, pessoas de outras igrejas, mesmo católico, alguns sabem que o finado missionário já não existe desde o ano de 2015. Meus irmãos, eu confesso a vocês, quando eu me uni à Igreja Deus é Amor, após a minha cura, que eu aprendi a santificação através da Bíblia, minha vida foi outra, hoje é outra. Deus me abençoou muitíssimo com as bênçãos celestiais. Eita, glória a Deus. A qual a enfermidade que eu tinha, eu não podia jejuar. Depois que Cristo me curou, eu passei a jejuar, a fazer longos jejuns de santificação. Através dessas atitudes, o Espírito Santo me deu força e eu continuei cada vez mais. Isso me deu grandes benefícios espiritual. Amém? Graças a Deus por isso. Então, hoje, meus irmãos, eu estou um pouco a temer pelo fato do missionário já não existir e o que está acontecendo no corpo, do corpo da diretoria desta igreja. Amém? Quando Deus chamou o missionário que ele faleceu, eu já comecei a ficar preocupado do que poderia acontecer com esta igreja. Por quê? Porque no estatuto interno dessa igreja não tem um fascículo, não tem um item o qual regula a substituição do presidente da atual, seja ele o fundador, seja ele o segundo ou terceiro, não tem um item o qual aponta a maneira correta de substituir ou lançar um novo presidente na obra Deus e Amor. Não encontrei. Isso me deixou preocupado. Eu entendia que quando o missionário falecesse, ia acontecer muitas questões complicadas. E é o que está acontecendo. Exatamente isto hoje está acontecendo. Sabemos que a irmã Ireni, a paz do Senhor, se a senhora um dia assistir esse vídeo, a senhora é uma mulher de Deus, eu acredito, mas a senhora, na minha opinião, no meu fraco entendimento, a senhora cometeu um equívoco. A senhora se equivocou quando anunciou o seu neto, o Davi Neto, como sucessor do missionário.
naquele momento, não era para a senhora ter falado esta situação. Não era para a senhora ter falado esta palavra. Por quê? Gerou-se uma confusão na mente dos crentes. O seu neto demonstra ser um crente mundano, um crente que não tem responsabilidade com a doutrina que foi ensinada durante anos pelo missionário Davi Miranda. Ele mostra não ter responsabilidade. A prova que ele já fez várias entrevistas com outros pastores que não tem nada a ver com a doutrina de Jesus Cristo, pastores mundanos, até fez graças, fez charlatão, fez tipo de gazarra com a doutrina de Jesus Cristo. Isso é muito triste. Para nós que viemos de outras igrejas, que não tinha doutrina, não ensina a santificação, que hoje conhecemos a mesma, vivemos através dela, e escutar e presenciar o seu neto fazer cachorrice ou até caçoar da doutrina a qual o missionário defendeu anos e anos, isso é muito triste para nós. Isso é triste, não tem palavras. Eu creio que a senhora é uma mulher de Deus, a senhora pode voltar atrás. Tira esta palavra que a senhora falou, retira esta palavra de seu neto ser o sucessor do missionário. Ele pode até ser no futuro. Quem sabe ele se converta a Deus, tira a máscara de crente, né? Volte a andar em santificação. Ele mesmo falou, ele fala aí. Ele gosta de futebol, anda de bermuda. Se ele soubesse o que é isso, se ele tivesse certeza do que ele falou para o público, ele voltava atrás imediato. Ele não tem ideia do que ele está fazendo, com quem ele está se metendo. Eu acredito com toda certeza, ele não conhece Deus como o missionário conhecia. E nem também ele ainda bateu testa com Satanás. Ele não sabe a quem ele está enfrentando. Ele não tem ideia. Eu falo isso com experiência própria. Eu já fui desafiado e envergonhado por Satanás algumas vezes, por andar numa doutrina sem santificação. O amigo, meu irmão em Cristo, tá bom de você se converter, imitar o teu avô. Faça isso. Quando você fizer isso, andar nessa condição, aí sim você está apto para assumir a presidência dessa grande obra que Deus levantou através do missionário. Mas como você está agindo, levando o mundo para dentro da igreja, as coisas mundanas, as coisas que desagradam o Espírito Santo, eu te dou um conselho. Saia da frente. Não faça tal coisa. Busque a Deus. Faça um retiro espiritual. Vá jejuar, orar e santificar todos os dias, até você chegar no corpo espiritual que deu o teu avô. Aí você estará apto para esta obra. Do contrário, eu te dou um conselho. Não faça isso. Não insista. A sua avó, ela se equivocou em ter anunciado você naqueles dias. Mesmo hoje, ainda há tempo dela se arrepender, voltar atrás, formar um conselho, separar homens poderosos em obra, que tem muitos na Igreja Deus Amor, homens que respeitam essa doutrina, que tem temor a Deus, que respeita o Espírito Santo. Separa homens, tanto quantos forem necessário. Convoca uma assembleia e entra em votação, e Deus vai separar aquele que está apto a assumir esta obra. Você, meu irmão, o neto Davi Miranda, no momento você não está apto para este cargo. Não insista. Se você insistir, você vai ter grandes prejuízos, e a obra de Deus também passará por grandes prejuízos. E esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos permaneçam em santificação, inclusive você. Você deve observar o que teu avô ensinou. Aí está o estatuto da igreja. A igreja tem um estatuto e você não quer seguir ele. Não faça isso. Não faça da casa do Senhor palanque de política, de festa, das suas próprias vontades, seus próprios pensamentos. A igreja de Cristo é lugar de libertação de almas e salvação em massa, lugar de muitos sinais e prodígios. Não é lugar de tititi e nem emoções carnais.
eu te dou um conselho. Vai orar, vai jejuar, busque a Deus. Quem sabe daqui a alguns anos, alguns dias, você está apto a assumir sim este cargo. No momento, não está. No momento, você não tem capacidade espiritual para isto. Cuidado, que esta obra pertence a Deus. Irmã Ereni, está no tempo ainda da senhora voltar atrás com essa ideia de colocar o seu neto como sucessor do missionário Davi Miranda. A não ser mais na frente. Quando ele se converter, eu estou pronto para aplaudir esta decisão. Mas no momento, eu, pelo conhecimento que hoje tenho do Espírito Santo, ele não é capaz no momento. Amém? Me perdoe por esclarecer, por entender esse fato como ele é. Eu entendo muito bem, porque eu vim de uma doutrina mundana. Não tem anjo, nem arcanjo, nem homem. Homem nenhum na face da terra me enganará com falsas doutrinas. Seja ele quem for, ainda que desça um anjo do céu, não conseguirá me enganar mais, porque eu conheço as duas faces, os dois lados da moeda. Eu conheço os dois lados. Conheço o mundanismo e conheço também a santificação através do Espírito Santo, do qual o missionário pregava todo o tempo do seu ministério aqui na terra. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Era isso que eu tinha que falar. Eu desde já eu quero pedir a vocês que vamos orar pela Igreja de Deus e Amor para que Deus faça grandes obras no nome de Jesus. Ficam todos na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se o Todo-Poderoso assim permitir.